ser mãe de autista é desafiador. Como eu sempre falo, a gente mata um coelho todos os dias. A principal terapia de uma criança autista é o amor em família e é o cuidado em família. O primeiro desafio que a gente tem com os pais chama-se aceitação de diagnóstico. Primeiro começou pela amamentação. Davi não quis amamentar no peito. Ele amamentou pouquíssimo tempo e por ele mesmo ele decidiu parar. Assim, a gente não tinha esse contato físico. O bebê, ele gosta de ficar no colo. O Davi não gostava de colo. O Davi, ele tomava mamadeira, ele comia, ele já ficava sozinho. Se ele, antes de andar, colocava ele numa rede, colocava ele na cama, colocava em outro lugar e lá ele ficava. Ele não gostava de colo. O contrário dos bebês ditos normais, que por eles ficam no colo o tempo todinho. E o Davi começou pela amamentação, ele não quis pegar no peito, ele mamou pouquíssimo tempo e ele foi crescendo, ele chorava demais, ele era inquieto demais, ele não dormia bem, ele não se alimentava bem. E aí foi onde eu comecei, eu mesmo batia na tecla, assim, às vezes até me confrontava com os médicos, porque os próprios médicos me diziam que era normal, que tinha crianças que desenvolviam a partir dos 4 anos, então que eu estava me excedendo, mas eu lá no meu íntimo assim, de mãe, eu sabia que não era normal, que alguma coisa estava errada. E aí, aos 3 anos e meio, foi fechado o diagnóstico com autismo. Meu nome é Andréia Ladeia, eu sou corretora de seguros, mãe do Gildásio Júnior, de 9 anos, autista de nível leve. Eu comecei a pesquisar na internet, né? Dar o Google, coisa que toda mãe faz, né? Mas lá na internet eu encontrava muita coisa sobre o autismo severo. Então, assim, ele não tem o contato visual, ele não tolera o toque, ele tem seletividade alimentar. Tudo eu via no meu filho, mas assim, ele fez isso uma vez. Não, mas tal dia realmente ele estava com o olhar distante. Mas não era uma coisa 100% do tempo. Então, assim, eu não achava, não, tá errado, tem nada a ver com autismo, isso aqui e tal. Até porque na minha infância eu convivi com autismo, com uma criança de autismo severo. Então, assim, a ideia de autismo que eu tinha era aquela ideia de autismo grave. A síndrome de Asperger, na verdade, era o autismo leve, né? Hoje não, hoje é tudo autismo. Antes era classificado síndrome de Asperger, aí autismo e assim por diante. Mas eu fui ler sobre síndrome de Asperger e quando eu li sobre a síndrome de Asperger, só faltava ter lá o nome do meu filho. Porque relatava ele, falava sobre ele. Era como se alguém estivesse dentro da minha casa, tivesse vivenciado com ele ali 2 anos para escrever sobre ele. A minha relação com o autismo se iniciou quando eu trabalhava como babá. Aí eu cuidava de uma criança que ela tinha muitos traços. Eu ouvi falar sobre o autismo e comecei a pesquisar na internet sobre o assunto. Aí eu vi traços, como era a criança, como ela se comportava e comecei a observar a criança, né? E vi que ele tinha muitos traços. Fiz até muitos testes, né, pela internet para poder ver o que ia falar, né? Aí a maioria dos testes que foi feitos dava que ele tinha grandes chances de ser uma criança autista. Foi quando a mãe dele me procurou também para falar sobre o assunto, porque ela também desconfiava, né? Aí a gente conversou, eu falei para ela que eu já tinha pesquisado, já tinha estudado sobre o autismo e que tinha feito testes e que ela me desculpasse, mas que a maioria dos que eu fiz tinha dado que ele tinha autismo. Porque assim, pra gente que conhece o assunto e tem uma mãe que acha que o seu filho é autista, para ela receber, sim, por mais que seja só um desconfio que seja, é muito difícil para uma mãe. Então, mesmo eu sabendo que ela podia ficar meio assim, chateada, eu fui sincera, porque assim, a gente já tinha uma relação
assim, boa entre as duas para a gente poder conversar. E como ela veio me procurar para falar sobre o assunto, eu achei que eu também tinha liberdade de falar. Eu sou Vander Lúcia, sou mãe de autista. Eu sou Vando Rodrigues, eu sou pai de autista. Quando o Lucas tinha 1 ano de idade, ele começou a falar, aí ele estacionou. Aí pronto, não falou mais nada e assim, eu já tava com uma pulguinha atrás da orelha, eu fui pro postinho procurar saber, mas só que lá só falaram que cada criança tem seu tempo e pra mim não fazer comparações com outra criança. Mas eu já tinha aqui na minha cabeça que não tava certo, né? E não tem como a gente não fazer comparação, porque a gente faz. E a criança mais nova tá falando tudo e o meu não tá falando. Eu me chamo Thelma Luz, tenho 52 anos, sou mãe do Marcelo, uma criança com autismo. Eu sou Marcelo, pai do Marcelo Júnior, tenho 52 anos e tenho filho com autismo. Nós somos pais de uma criança com autismo com muito orgulho. O Marcelo, ele nasceu de parto normal. Com 2 anos de idade, nós descobrimos que o Marcelo ele tinha uma atrofia no lado esquerdo do cérebro. E ao investigar essa questão da atrofia, para saber que ela era oriunda de que forma, como é que o Marcelo ele adquiriu essa atrofia? Ele não adquiriu. Ele simplesmente nasceu. Ele, na hora de formar o corpinho dele, não formou um lado do cérebro. Então, ele tem atrofia no lado esquerdo do cérebro. A questão do autismo, podemos dizer que nós viemos descobrir agora, né? Depois de um tempo, porque o Marcelo ele tem 28 anos. E quando a gente houve essa questão da descoberta para começar o tratamento, o Marcelo, a questão do autismo não estava tanto em evidência como está hoje, mas as pessoas que receberam o Marcelo dentro da Unifespa alertaram a gente, né, que o Marcelo ele tinha assim, um grau de autismo. Os desafios, eles são inúmeros e eles vão mudando de acordo com a fase que a criança passa. Logo no início do diagnóstico, o meu desafio era ensinar as pessoas como lidar com ele, a me ajudarem a terapia. Aqui em Rondon, quando eu descobri o autismo nele, a gente ainda não tinha as clínicas que hoje já tem, né? A gente tinha a PAI, mas eu não consegui uma vaga na PAI. E eu comecei a fazer terapia nele em Imperatriz. Então, uma vez na semana, ele precisava de mais de um dia de terapia. Como todo autista, eles precisam de 2 dias no mínimo. Tem autista que precisa de 5 dias de terapia ou 7 dias de terapia por semana. Mas ele precisava de 2 vezes por semana e como a gente tinha que se deslocar para Imperatriz, a gente fazia tudo num dia só. Então, o primeiro desafio era esse, a gente ter que se locomover para poder levar ele para outra cidade. Então tinha o cansaço, né? Ele já chegava lá cansado, ele faltava à escola. Então assim, era difícil. Então o que eu comecei a fazer? Eu comecei a ter que estudar muito sobre o assunto, porque como eu sou da área da educação, eu tinha a facilidade de lidar com crianças. Então como é que eu posso ajudar meu filho no desenvolvimento dele em casa? E hoje coach, você encontra muitos coaches, né? E eu encontrei eu falo que é uma coach, ela não se qualifica assim. Mas foi uma moça que eu encontrei, mãe de uma autista, e ela é psicopedagoga, e ela trabalha com o filho dela em casa e auxilia outras crianças na escola. E ela dá essa ajuda através da internet. Eu pagava uma mensalidade para ela tipo de R$80, eu acredito, e ela me passava semanalmente atividades que eu poderia fazer com ele em casa, que são as AVDs, atividade da vida diária, que eu desenvolvia com ele em casa para ele poder ajudar naquela terapia que ele tinha só uma vez por semana lá no Maranhão. Então, a gente começou a fazer muitas atividades com ele,
em casa, foi o que ajudou ele, assim, 90%. E quando eu fazia em casa, eu documentava. Eu filmava, eu tirava foto e eu fiz um grupo lá no Facebook chamado Autismo do Silêncio às Asas. E eu publicava o exercício que tinha sido feito, qual era a parte do cérebro que eu ia trabalhar dele, por que eu estava trabalhando aquilo nele, e aquilo foi tomando uma proporção. Muitas pessoas começaram a ficar curiosas, a perceber coisas erradas, né? Comportamentos inadequados nos filhos, e começaram a me procurar. O que você acha? O que eu faço? E o desafio maior, na verdade, por mais que as pessoas falam que a população é o preconceito, não, eu não sofri preconceito. Meu filho não sofreu preconceito. Doidos. Já ouvi muito disso. Falei que eu ia chorar. Já tem um relato, assim, aqui na minha igreja, que o Davi, quando ele chegava na igreja, por ser um ambiente fechado, digamos, o Davi estava aqui dentro. Se você fechasse a porta, ele chorava o tempo todo e ele corria o tempo todo. E aí, dentro da igreja, tinha uma senhora do meu lado, inclusive uma senhora que eu conheço desde a minha infância. Ela virou para outra e fez um comentário: não sei por que traz doido para a igreja. Então, assim, não podia ter falado, né? Então, assim, a partir daquele momento, eu passei a entender que a partir daquele momento, além de ser mãe de Davi, eu ia ter que ser defensora não só do Davi, mas de tantos Davis que existem por aí. E como eu te falei, eu tenho 23 anos de sala de aula, eu sempre fui defensora nas escolas. Eu sempre falo, às vezes eu sou taxada como a mãe chata, como a professora chata. O Levi, ele tem só o diagnóstico, assim, o diagnóstico não, ele tem um laudo provisório, que foi pra gente conseguir a cuidadora pra ele, o primeiro ano de escola dele, né? Aí ele tem esse laudo provisório, que é o que tá na escola, né, pra conseguir a cuidadora. Mas as dificuldades é porque são os exames caros. Ela começa logo da consulta, né? É uma consulta muito cara e os exames também são muito caros. E para uma família que só um trabalha, é difícil. E, tipo, que nem o meu, ele tem seletividade alimentar. Então, a comida dele é separada da nossa. A comida dele é bem mais cara do que a nossa. Então, isso é a dificuldade para a gente ainda não ter conseguido fazer o restante dos exames para ele ter o laudo definitivo. Porque pelo SUS tem. Muito difícil, mas tem. A consulta, os exames não são todos que tem. A questão da aprendizagem. Sempre tive uma coordenação motora horrorosa. Quando eu fiz minha graduação em pedagogia, perguntaram para mim por que você quer fazer pedagogia se você tem uma letra horrorosa dessa, né? Então, a minha coordenação motora sempre foi muito ruim, o meu equilíbrio sempre foi muito ruim. Quando fui tirar a carteira de habilitação, eu tive muitos problemas para estacionar por conta da localização de espaço, entre outras funções de cunho motores, sociais, entre outras que eu tive e ainda hoje eu tenho, né? Essa questão do mentir, de lidar com as piadas. Eu não entendo piada, literalmente, não entendo. Quando a pessoa fala uma cantada, por exemplo, eu pego a cantada que a pessoa fala, escrevo, mando para uma amiga, o que ele quer dizer com isso? Aí ela fala, é tal coisa, aí eu dou a resposta, então desvio e falo, ainda bem que eu só escuto o que eu quero. Então são muitos desafios que, enquanto adulto, nós temos, né? E no município, uma outra dificuldade que a gente tem, que eu não vou nem colocar como seja só do município, mas é a falta de conhecimento legislativo mesmo, das leis que amparam as crianças que tenham, crianças ou adultos que tenham o transtorno de neurodesenvolvimento. A gente entra numa série de dificuldades que a gente tem, alguns empates em questão de estrutura, de profissionais especializados, de pessoas que queiram realmente abraçar essa causa. A gente fala, tem uma colega que ela fala muito, professor que tem um aluno autista, ele não tem um aluno, ele tem uma sala autista, né? Então, assim, a gente tem que começar a entender que o autista, às vezes, ele é o diferente, mas ele não precisa ser tratado como o diferente. Ele vai ter, sim,
algumas adaptações, mas não necessariamente uma exclusão social, que é o que mais acontece. Bom, o acompanhamento ele vem com a finalidade de trabalhar essas dificuldades que seja criança, adolescente ou adulto, ele apresenta. Às vezes é uma dificuldade de interação social, então a gente vai trabalhar isso, uma dificuldade de reconhecimento de emoções, pode ser uma dificuldade dentro das questões de aprendizagem, pode ser dificuldade de integrações sensoriais, então a gente vai trabalhar isso de acordo com a dificuldade dele, então você vai trabalhar em cima disso. Encontrei um apoio maior na escola pública, no caso aqui em Rondon, porque por lei a criança com autismo ela tem direito a um acompanhante na sala de aula, né? Davi entrou na fase escolar. Na fase escolar eu parei de trabalhar, eu parei tudo por um ano. Por um ano eu acompanhei Davi na sala de aula, de 14 às 18 todos os dias. Tipo, ele tinha uma mesinha e eu tinha a mesa do lado. Em vez dele ter um cuidador, ele tinha eu, a mãe. Porque ele não socializava e ele não conseguia, ele não sentia segurança em ninguém. E o autismo, eles precisam disso, eles precisam ter segurança. E ele não se sentia seguro na sala de aula. Então eu tive que parar e ficar na sala de aula em função dele, até que ele se adaptasse. E isso levou um ano. Logo quando eu comecei a ser cuidadora do Júnior, ele se interessou muito pelos tanques de guerra, né? Por causa da guerra que estava tendo nos países, ele se interessou muito pelos tanques de guerra. E ele falou que ele queria ser um militar, porque ele queria trabalhar num tanque de guerra também. Aí eu falei assim, então a gente tem que estudar, né? Pra você poder conseguir. E ele tinha dificuldade na leitura. Ele escrevia bem, sempre soube escrever bem. Eu não sei como, porque assim, a gente diz assim, pra gente escrever a gente tem que saber ler, né? Mas ele, tipo assim, você edita uma palavra para ele, se não tiver muitas letras complexas, ele escrevia muito bem. O último desafio dele foi aprender a ler. Ele é fascinado por números, mas ele não gosta de letras. Ele não tem o mínimo de interesse. Ele tem pavor se eu mostrar para ele uma folha com um texto maior. Então agora a gente ensina ele a enganar o cérebro. Vamos enganar seu cérebro? A gente dobra uma folha e vai mostrando de 3 em 3 linhas. Coloquei no Kumon, parei de trabalhar fora para ensiná-lo a ler. Eu alfabetizei ele. Como? Porque na época que ele foi para ler, ano retrasado, para ele conhecer as letras, o hiperfoco dele era dinossauro. Então, como é que a gente ensinou ele as letras? Olha para cá, olha o A. O que é o A? O A de alossauro, o B de broncossauro, o C de carnotauro, o D de... E a gente foi fazendo todo o alfabeto com a imagem dos dinossauros. Mas foi assim que ele aprendeu as letras. Nós tivemos o acolhimento e a descoberta dos direitos que o Marcelo e qualquer outro portador de uma necessidade, de uma patologia, ele venha a querer adentrar, ele tem o direito. É garantido por lei, né? Nós tivemos uma reunião junto à questão do corpo docente, né? Extraoficial, e a minha filha falou, mãe, vai estudar, estude, analise as leis para a senhora entrar na reunião já sabendo. E aí eu fui me deparar assim, com a questão de que, na verdade, não é o Marcelo que tem que se adequar à universidade, é a universidade que tem que se adequar ao Marcelo. Se ele precisar que o texto ele seja expandido, com letras maiores para ele enxergar, tipo assim, quando tem uma baixa visão. Se ele precisar ter a questão da acessibilidade, que graças a Deus nós já temos dentro da Unifespa, né? E se demandar de outra forma, a universidade ela tem que acolher ele, porque o direito dele foi adquirido, né? Então isso foi muito interessante para a gente, porque existem leis que às vezes a gente não conhece, mas tem pessoas lutando, né, pelo portador de deficiência, de todos os âmbitos, como meu esposo fala, realmente é diferente o tratamento.
é diferente. Mas a gente busca essa igualdade. A gente busca assim que continue de uma forma até melhor, para que os próximos que venham adentrar, né, o ensino superior, eles já não passem por isso. Já tenha mesmo aquele polo ali preparado, né, para poder ser usado por um portador de deficiência. Eu sou Patrícia, neuropsicopedagoga, então eu trabalho a questão da aprendizagem do autista e é um grupo que me chama muita atenção. Como ele tem uma questão sensorial muito aguçada, o barulho, as informações, você chega numa sala, por exemplo, de criança menor, a sala está super lotada de informações. Então ele olha, para quem não está no espectro, olha com indiferença. Para quem está no espectro, dependendo do caso, aquilo traz uma certa irritabilidade, uma indisposição de estar naquele ambiente. É um ambiente que, às vezes, ele tem uma sensibilidade ao material que a escola oferece, a cadeira, a mesa, ao livro, ao lápis. E aí isso gera nesse autista o que a gente pode chamar de crise sensorial. Na saúde, como nós já iniciamos as buscas pelas redes particulares, até hoje a gente dá continuidade. Até mesmo porque o município hoje não oferece muita coisa. Hoje o município já oferece um psicólogo, hoje o município oferece um fono, acho que um terapeuta ocupacional e só. E assim, as terapias, os acompanhamentos para criança com autismo ou com uma outra deficiência ou um outro síndrome, não para só nisso aqui. A gente precisa de novas portas, de novos leques. Não tem um apoio pra gente, né? Aí a gente ficava só conversando com o outro. Que eu acho que se tivesse um apoio, eu acho que a gente necessita de um apoio psicológico. Que para ele foi mais fácil, né? Porque ele não passou por toda aquela situação. Mas para mim, como mãe que acompanhou ele do início ao fim, assim, do processo, é doloroso. É muito doloroso e a gente precisa de apoio. Precisa, com uma certa urgência, de um centro de apoio. Mas eles precisam desse apoio, porque ela só depende hoje do plano de saúde. E é um plano de saúde que humilha. Humilha. São pais que passam por situações em casa que é difícil até eu te citar. São pais que às vezes não conseguem tomar um banho no dia, entendeu? Que precisa de um atendimento para essas crianças e que ficam se humilhando para o plano de saúde, porque muitas vezes o plano de saúde está pagando a clínica e demora 3 meses para pagar a clínica, e a clínica passa a mensagem e fala, olha, vamos suspender o atendimento porque o plano de saúde não pagou, até que eles façam. E a clínica está certa, ninguém trabalha de graça. Então é onde que eu acho que o município ele precisa desse centro de apoio, entendeu? De graça para esses indivíduos em específicos, depois que atender autistas moderados e severos e começa uma seleção melhor, né? À medida que você for tendo uma estrutura com mais capacidade de receber os demais, começar a chamar os autistas de nível leve, que são mais comprometidos, qual o tipo de auxílio que precisa, entendeu? Todo município precisa disso. Porque o que eu penso é que a cidade, ela precisa urgente de um centro de apoio com profissionais, com um neuropediatra que atenda pelo menos uma vez no mês, entendeu? Pelo menos os autistas classificados como moderados e severos. Crianças que você, por mais que você não tenha entendimento, que você bate o olho e você sabe que tem uma coisa errada com essa criança, que ela precisa de ajuda. Hoje nós contamos com serviços que são ofertados pelo município, mas fora do município, porque não tem aqui. Que, por exemplo, nós temos o serviço de neuropediatria, que é geralmente quem dá o suporte de diagnóstico de autismo, e fica no município de Tucuruí. E aí é totalmente pelo SUS, né? À medida que o pediatra identifica, ou o clínico geral da unidade básica, eles referenciam, a criança é encaminhada até o serviço de neuropediatria e lá solicita-se exames ou realiza-se o diagnóstico clínico, né? Isso aí já é uma conduta médica. Fora isso, nós temos os serviços do CI, que é o Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação, que também nos dá suporte com a realização de alguns exames, alguns atendimentos médicos. Nós temos a Policlínica também, que nos dá um suporte com
psiquiatra, tudo voltado para a área de pediatria, o psiquiatra na área de pediatria, o cardio, o nefro e diversos outros profissionais que estão, né, dando um suporte para o município. No município, nós temos, além das unidades básicas de saúde, que todos os nossos profissionais, né, estão aptos a receber o autista, nós temos a equipe chamada equipe multidisciplinar, que é a EMULT, composta por fonoaudiólogo, nutricionista, psicólogo e terapeuta ocupacional. E temos também aí os fisioterapeutas. Aqui no município nós ainda não temos um dado estatístico para dizer assim quantas crianças e adolescentes em tratamento para autismo nós temos. Por quê? Como eu te falei, a classe acima da média, digamos assim, ela já procura direto o serviço particular. Hoje nós temos um serviço particular muito bom, inclusive no município, né? Então, assim, o que é atendido lá não passa pelo nosso controle ainda, certo? Mas, assim, é algo que até nós estamos tentando fazer um levantamento juntamente em parceria com eles e ver o que a gente consegue estar agregando para esse público, porque à medida que vem as necessidades, é que a gente consegue planejar, né, algo para um futuro próximo de como abraçar essa necessidade sem deixar, digamos assim, lacunas em aberto. Ser autista é uma condição neurobiológica, não tem como eu mudar isso. E assim, não é fácil para as famílias que estão em busca de um diagnóstico ou para a família que já tem esse diagnóstico, não é uma situação fácil porque as barreiras são enormes. Você passa a vida inteira lutando para que um direito seja garantido. Então você tem políticas públicas que amparam, mas infelizmente você não tem uma sociedade que acolhe. E não ser acolhido é algo muito, muito, muito difícil de lidar, porque eu tenho o tempo todo que provar para alguém que eu sou autista, que provar para alguém que meu filho é autista, e tem que provar para alguém algo sobre quem está no espectro. Não é fácil lidar com isso. Bom, o que eu falaria para os pais é para observar o filho, acompanhar, observar se você percebe que tem alguma coisa que esteja fora do padrão, né, normal, que a gente chama, daquele padrão, observa, verifica. Se tem alguma dúvida, conversa com alguém, né, para ver se é um fator que merece uma atenção maior. Busque acompanhamento com o pediatra, com o neuropediatra, para que você consiga ter um entendimento maior do que pode estar acontecendo. Às vezes é uma situação pontual e às vezes pode ser também um transtorno de neurodesenvolvimento. Autismo, TDAH, ele pode também ter uma deficiência intelectual, entre outros transtornos. Quando eu tiver certeza que eu realmente estou no espectro, né, cientificamente provado, através da avaliação neuropsicológica e através do que o médico vai dizer para mim na hora que eu levar essa avaliação, eu vou ter orgulho de dizer que eu sou autista, porque se eu tiver certeza que eu sou autista, cientificamente falando, eu tenho orgulho de ser autista, porque se eu conseguir vencer os meus desafios, porque não é um defeito ser autista, é uma condição. E uma condição que nós devemos, enquanto seres humanos, respeitar.